Continuando nossos vídeos sobre, né, espiritualidades, energias, manipulações, energias manipuladas, eu tô olhando aqui, tem o meu caderninho para me orientar. Vamos colocar assim, eu já falei praticamente sobre a blindagem, né, como a gente se blinda. A gente se blinda com isso, gente, com quando a gente tem os sentimentos nobres, a gente já se blinda, tá? Muita gente, né, eu sei, né, eu tenho a sensibilidade, né, eu pratico isso desde de criança, então eu tenho a sensibilidade muito sutil de ver as emoções e sentimentos das pessoas. E eu sei quando as pessoas estão me manipulando ou fazendo coisas ruins pra mim, eu vejo literalmente assim escrachado. E eu vejo quando elas se confundem, tipo assim, nossa, eu fiz isso e ela não se atingiu. Nossa, eu fiz aquilo outro lá na madrugada, na lua cheia, e ela tá aí com a saúde. Por que que eu não atinjo ela? Gente, porque eu sei, eu olho aquela pessoa me fazendo maldade, eu não vou falar, como eu falei, eu não tenho pena de ninguém, tá? Cada um faz da sua vida e colhe aquilo que é designado a ela porque ela fez. É a lei do universo, ó, a próprio universo, né? Trazendo o que ela emanou de energia para ele mesmo. Mas eu também não fico desejando mal. Eu olho aquela pessoa e fico, caramba, cara, eu não vou baixar minha vibração pra a tua, não vou mesmo. Eu não vou deixar o que é bom, o meu bem-estar, o que é bom. Eu leve, eu sem dor de cabeça, eu vivendo, eu agradecendo, porque aquela pessoa já perdeu a forma dela humanoide, ela já virou, né? Eu vejo às vezes, gente, sinceramente, ela tá com formato de lesma, é horrível. Ou ela tá com o formato de um zumbi, sabe? Uma pessoa em decomposição. Ou ela tá com um formato que não tem rosto. Eu vou baixar minha vibração pra ficar igual? Tá louco, rapaz, sai fora. Não vou. Eu vou olhar pra ela, vou jogar assim uma semente da luz, uma semente do amor, mas vai germinar, vai se ela quiser. Sabe? Aí a pessoa olha pra mim, nossa, como que não aconteceu nada, não atingiu ela, sabe? A pessoa vira uma questão de um ego muito grande. Eu preciso destruir. Gente, eu tenho mais coisas para fazer na minha vida do que perder tempo de querer destruir a vida do outro ou ver a vida do outro. O tempo na minha vida é praticar, né? Semear o amor para quem quer, ajudar as pessoas que estão ruins, que querem se levantar, levantar, e principalmente, né? O mandamento de Deus: amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu não posso amar o próximo primeiro, eu tenho que amar eu. Então eu tenho que me amar, eu tenho que viver. Eu vivo a minha vida. O que eu quero fazer com meus projetos, com os meus sonhos, o que eu posso melhorar. Então eu vou ver a minha vida. Eu tô focada em ver a minha vida. Eu tô focada em ver o outro. Aí quando eu vejo o outro que tá focado em destruir a minha vida, eu falo, cara, perde tempo de vida construindo a sua, porque tá. Eu ia falar um palavrão. Tá entendeu? E não vai a minha, porque eu não vou deixar, cara. Eu tô construindo a minha, tu acha que eu vou deixar a pessoa que já perdeu a forma humanoide destruir a minha? Filho, tu já destruiu a tua, tu acha que vai... Ah, não, capaz, né, gente? Tá? Ó, acorda! Não entra nessa vibração, não deixa essas pessoas tirar sua forma linda de humano que Deus fez, é perfeito. Quem se destrói e vira demônio são nós mesmos. E aí? Você quer continuar um humano lindo, maravilhoso? Ou você quer virar um demônio? Acha bonito ser demônio? Nossa, coisa horrenda e fede pra caraca também, ó. Nossa senhora. Dá vontade de virar pra umas pessoas e falar assim: cara, você fede esse porco caiado, mano. Não dá pra ficar perto. Porque eu gosto de ver, eu gosto de sentir
cheiro de flores, de perfume, né? Vamos lá. Já falei do bem e mal, né? Como se blindar das formas, as doenças também dos corpos, eu também já falei. Jesus. Vamos falar um pouco de Jesus? Eu amo Jesus, ó. Ele é lindo demais. Jesus e Lúcifer. Não fala de Lúcifer. Não pode. Ele vai vir. Caramba que ele vem. Banha pro lugar dele, sai fora. Vamos lá. Estão dizendo por aí, eu vejo muito podcast, essas coisas aí, às vezes, e vejo assim, falando, né? Que Jesus é mau. Que Jesus faz a gente se sentir pecador e sujo. Aonde, filho? Não leu? Leu a palavra morta, né? Não a palavra viva, como eu falei. A palavra viva é a interpretação do Espírito, é revelação. A palavra morta é a manipulação total dos trevosos. Vamos lá. Quando Jesus fala, eu sou a cabeça da igreja, a igreja é minha noiva. Vós, mulheres, obedecei vossos maridos. Nossa, que machista. Nossa, Jesus é machista pra caraca, mano. Não se viu isso, não. Aí logo embaixo tá assim, vossos maridos sejam para esposas como Jesus foi para a igreja. Eu não sei, mas se você reparou, a vida de Jesus, ele só serviu a igreja, né? Andava a pé, foi pro deserto, jejuava, apanhou, deu comida e por fim morreu. E aí, nossa, Jesus é machista, né? Agora, cadê o homem, sujeito homem, que quer fazer para a esposa o que Jesus fez para a igreja? Hein, seu frouxo? Hum? Tu vai andar no deserto, vai trabalhar, vai dar comida, vai proteger e depois vai morrer por ela? Ah, não, gente, fica só com a primeira parte. Vós, esposa, obedecei. Ah, os vossos maridos. Fica só com a primeira parte. Mas esquece, pra vossa esposa obedecer o vosso marido, o cara tem que ser o cara, igual Jesus, né, bem? Você não é até um frouxo, é um merda. Machista idiota. Então, eu tô solteira até hoje, gente, porque eu tô esperando esse homem que é o esposo como foi para a igreja. Jesus foi para a igreja. Não tem, porque ele só ficou com a parte de cima, não leu a parte de baixo. É um versículo lá aqui embaixo, procura aí, tá? Ah, não vou ficar dando dica não, sabe por quê? O meu povo se pede falta de conhecimento. Você tem que buscar o conhecimento. Não tem que estar tudo dado. E aí é isso. Então Jesus é esse cara aí, né? Esse cara aí. E ele veio trazer, ele trouxe física quântica, né? Energias, né? Só que tudo bem, Jesus é o mago dos magos, ele é o mago top, né? Ele é elevadíssimo, ele só pegou a forma humana para mostrar aos humanos, né, lesados, como todos nós, como chegar, voltar ao Pai. Mas o que ele usou nos milagres foi física quântica. Em nenhum momento Jesus falou, eu te curei. Ele falou, sua fé te curou. Ou seja, a tua força, a tua crença, a tua energia te curou. Você acreditou tanto que você mandou a mensagem pro seu cérebro, que mandou pro seu timo e aconteceu um milagre. Ele sempre falou, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Ele nunca disse, eu te curei. Ele ensinou ali física quântica. Tá? Então, tô falando de Jesus, que eu vou falar do outro lá. Aí Jesus, né, lá na Bíblia, a gente vê lá, ele põe desafios na nossa vida. Ele deixa acontecer provações. Porque afinal, como a escola normal, nós estamos no primeiro ano, fazemos a provinha para passar para o segundo, fazemos a provinha para passar para o terceiro, tem que estudar a matéria. E cada ano a matéria fica mais difícil, a gente tem que estudar sem dedicar. E aquele que passa sem estudar, sem se dedicar, ele é um vazio. Chega na prova da vida, quando ele vai sentir uma situação para ele praticar, ele vai ser arrasado, né? Aquele que chora muito, mimimi, tá? Então Deus permite as provações. Se liga aí, tô falando de Jesus para depois falar de Lúcifer.
Quais aprovações que a gente tem quando a gente serve a Cristo? A energia crística, a luz divina. É a gente ser atacado na mente, no nosso sentimento, às vezes até na nossa carne, né? Uma pessoa querer agredir a gente, falar mal. Como falar na Bíblia, né? José foi atacado pela própria família. Por quê? Os irmãos deles não estavam com sentimentos nobres. Teve inveja, teve raiva de José, né? Então mentiram. Fizeram toda uma tramóia ali. José foi vendido. E foi real, gente. Foi um fato histórico. Vendido como escravo pelo Egito. Lá ele foi tentado pelo chakra básico. Mas primeiro foi aqui, ó. Larga seu Deus. Esse Deus não existe. Olha só onde você tá. Minando a cabeça. Aí depois vem ali, ó. Sua família, seus irmãos te venderam. Você não tem ninguém querendo, ó, minar o sentimento dele. Não conseguiu. E aí foi atacado pelo quê? Pelo chakra básico, a tentação. A esposa, né, do seu amo o atacou desejando ele demais. E ele teve que sair correndo. Se ele se entrega. Essas são as provações da carne que dói, que a gente passa para ter um elo com Deus. Porque assim a gente tem um íntimo, desperta o nosso timo, desperta o nosso chakra, desperta a centelha divina que da gente, a gente pá, acorda. E a gente começa a escutar ele cada dia mais, cada dia mais. Tá? Então são as provações, né? As provações do espírito, para despertar o nosso espírito, para a gente se achegar e acordar. Agora, como que são os servos de Lúcifer? Você já sabe como é para ser um sacerdote ou servir a Lúcifer? Primeiro tem que ter ser sangue, tá? Isso eu já vi, já vivi em outra vida. Eu vou falar que eu já fui. Então eu tenho autonomia de falar porque eu lembro, tá? Eu já fui em outra vida. Eu acho que eu fui como uma espiã vivenciar isso e graças a Deus, né, o meu elo, o meu compromisso divino foi esse resgate também das trevas, porque treva é diferente de sombra. Depois eu vou falar em outro vídeo, luz, sombra e treva. E eu tenho, né, tenho muito contato com jovens, com adolescentes, e muitos adolescentes já chegaram até mim e falar que estavam entrando nesses clãs e passam por desafios, tá? Primeiro desafio, né, da pessoa se mutilar, aí ela passa por etapas, são as provas, lembra das provas que eu falei? A prova, né, que a gente vai um primeiro ano, segundo ano, e sempre vai ficando mais difíceis, né? E aí depois veio comer a carne de um bicho, um cachorro morto, cru. E a última etapa, gente, a maioria das vezes é comer um pedaço de gente, de pessoa. Não sei se você acompanhou os outros vídeos, mas quando eu falei que a gente vira demônio quando o perispírito perde a forma humanoide e não precisa morrer, desencarnar para acontecer isso. Isso aí já é um processo das trevas para tirar a sua forma humanoide e se te transformar um demônio. E isso vem fazendo aos poucos até você perder os sentimentos, as emoções humanas. Entende? Isso vem gradativamente até você perder. Então, Lúcifer, né, o pai das trevas, que ele decidiu, né, um dia conseguir vencer a Deus e tomar o poder dele e mandar em todas as coisas, ele tem essa coisa fixa até hoje, ele vem trazendo isso. E aí quando você passa por um sacerdote, por exemplo, de uma igreja, de um terreiro de umbanda, para um espiritismo, você passa por provações espirituais fortíssimas. Você passa por estudo, você estuda, né? Tem uma ritualística. E aí você forma-se um sacerdote.
Agora, para você formar-se um sacerdote no luciferianismo, você vai fazer o quê? Você... Deu um negocinho. Você... Como que eu vou falar? Ah, tá, lembrei. É porque apareceu um negócio ali, eu tava fechando. Você passa por umas situações de comer animais mortos, que tá ali em decomposição, de comer pedaço de pessoas. E aí tem gente aí na internet falando isso muito nobremente, bonito, e dizendo que o amor de Lúcifer ele veio trazer a luz e a verdade. Agora para e pensa. Um ser que te faz comer animal podre, cru, que te deixa num buraco e faz você rasgar o teu sangue e comer carne humana, é algo de luz e algo bom, você está mentindo, está sendo hipócrita, ou você já é um demônio. Você já perdeu a sua forma humanoide. Então não venha com essa. Porque Deus, um ser de luz, um ser realmente forte e poderoso, Ele não vai fazer eu passar por dor e comer porcaria para eu servi-lo. Ele não vai tirar o que é nobre em mim, que são os sentimentos humanos, a fazer eu comer um outro ser humano, um pedaço de um outro ser humano, rasgar-me o meu sangue, o meu corpo. Mas por que ele precisa disso? Porque ele se alimenta da sua energia. Ele não tem energia e ele precisa se alimentar. E como que ele vai fazer isso? Para você fazer isso espontaneamente? Te convencendo, minando a sua cabeça com manipulações e mentiras. Outra coisa, né? Quem trabalha na luz, quem está vibrando Cristo, quem está vibrando o divino Criador, os orixás, os guias de luz, a gente tem o poder, a gente sente a magia, tá? A gente sente a magia, a gente tem essa sensibilidade, ok? A gente invoca, como eu falei em outros vídeos, a gente pratica magia. Mas essas pessoas, elas querem sentir a magia fisicamente. Como assim? Ela quer fazer a caneta voar, ela quer olhar e fazer o outro sentir dor, ter um AVC, um infarto, ela ri, regozija. Ela precisa ver. E isso, gente, os espíritos ruins, tem o espírito ruim de hierarquia, né? Tem os ralé, que vamos dizer assim, são os aviãozinhos da favela, tá? Tem o intermediário que pega o dinheiro, leva pro chefe, e tem o chefe. É. No campo espiritual também tem isso, tanto na luz quanto na treva. Tá? Então, ele tem que sentir aquela força daquele espírito vindo no corpo dele e fazendo aquela vibração toda, aí ele se sente poderoso. E quando ele mata alguém, quando ele quebra a perna de alguém, quando ele faz a pessoa acabar com a vida dela, porque eles vêm roubar, matar, destruir. Destrói a família, destrói o emprego, destrói aquela pessoa, ele se sente, eu tenho poder. Se sente empoderado, eu tenho poder, eu mexo, eu faço. É, filho. Demônio encarnado. Servindo a outros. E você vai para um lugar não legal, que existe prisões no mundo espiritual. Assim como na Terra, o físico só repete o que está no espiritual, tá? Existe prisões no mundo espiritual. Essas pessoas vão para prisão. Elas vão para prisão. Eis que eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave da prisão. Jesus tem, ele tem a chave. E ele que manda o pessoal para lá. E eu, você da luz, aí tem autoridade de mandar também. Saiba disso. Maior que você, só Deus.
Não existe espírito nenhum no mundo que é maior que você, que a sua força. Maior que você, só Deus. Você é centelha divina. Você tem o átomo de Deus, você é a célula de Deus. Tá aqui dentro, tá em você. Ninguém é maior que você, só Deus. Então, ele pega a gente pelo medo. O medo aqui, ó. Convencer. O medo paralisa. O medo não deixa a gente manifestar o nosso poder. Não tenha medo. E se te paralisou de alguma maneira, em espírito, você clama ao divino Criador e à sua centelha, que ele vai se fazer presente e aquele espírito vai embora. Por mais forte que ele seja. Saiba disso. Então, gente, vamos lá, tá? Então, Lúcifer, ele é um ser que ele existe, tá? Não é uma ficção. Ele é um espírito rebelde, era de alto patamar, né? Você já sabe da história. E que ele resolveu querer tomar o lugar de Deus. Porque existe hierarquias. E ele quis a hierarquia de Deus porque ele achou que ele poderia, que Deus é aquilo outro. E aí tem umas mentiras aí rolando, né, na internet, que ele viu Deus fazendo o ser humano e foi uma vaidade de Deus fazer o ser humano. E aí Deus se arrependeu e mandou ele vir aqui para a Terra tomar conta de nós seres humanos. E que Deus faz esse ciclo vicioso de sofrimento, porque Deus se alimenta desse sofrimento e blá 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 blá. Silencia. Respira. E entenda e veja se realmente isso é verdade. A verdade vos libertará e ela está dentro de você. Ela está dentro de mim. De você e de mim. Respira e sinta. O que é verdade? Ok? Com tudo aí que a gente conversou. Abraço, até a próxima.